se eu te dissesse que o pai da filosofia ocidental poderia te finalizar com um mata-leão antes mesmo de começar a te explicar sobre o mito da caverna? Pois é, hoje em dia a gente vive mergulhado em um estereótipo bem bobo. A ideia de que pessoas fortes e bombadas são necessariamente burras. É quase uma regra de desenho animado ou de filme de escola. Se o personagem tem força, ele não tem cérebro. Se ele tem inteligência, ele é um magricela que não aguenta carregar a própria mochila. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso é uma das maiores mentiras que já te contaram. Porque no fim das contas, mente e corpo são uma coisa só. Da mesma forma que você precisa treinar o seu raciocínio, você precisa treinar o seu corpo. E ninguém sabe melhor isso do que Platão. Esquece aquela imagem de um velhinho de barba branca, frágil, que só serve para ser ilustrado nos livros de história. Hoje vamos descobrir o verdadeiro nome de Platão e entender por que ele passava tanto tempo suando a camisa em uma arena de luta. A resposta para isso vai mudar completamente o jeito que você encara a sua inteligência e principalmente a sua preguiça. Bora nessa? Bora! Hora do show, porra! O monstro dos ombros largos. A primeira coisa que você precisa saber é que Platão nem era o nome dele. O nome de batismo era Aristócles, mas a academia de luta que ele frequentava, sim, os filósofos tinham uma academia de luta, o treinador dele olhou para aquele porte físico e começou a chamá-lo de Plates. Em grego, isso significa largo ou amplo. Era basicamente o apelido de monstro ou tanque da época. Ele tinha os ombros tão largos e uma estrutura tão pesada que o apelido pegou tanto que ele passou para a história com o nome que ganhou do tatame e não com o que recebeu da família. Agora, por que um gênio desse calibre perdia tanto tempo lutando? Para os gregos antigos existia um conceito chamado paideia. Para eles, um homem que desenvolvia a mente e esquecia o corpo era considerado de ignorante, um meio-homem. Eles acreditavam que a harmonia era a base de tudo. Para facilitar o exemplo a seguir, deixa eu explicar rapidamente dois conceitos: o hardware e o software. Na tecnologia, hardware é a parte física, tudo aquilo que você pode tocar, como tela, bateria e processador. Já o software são os programas e sistemas que controlam o funcionamento do hardware, como sistema operacional e aplicativos, como por exemplo o WhatsApp e o seu navegador de internet. Dito isso, imagine o seguinte: você tem o melhor software do mundo, um sistema operacional incrível, mas tenta rodar ele num computador de 1995, que está superaquecendo e com peças caindo. Não vai funcionar, certo? Platão entendia que o corpo é o hardware da alma. Se o seu hardware está travando por falta de uso, a sua mente nunca vai conseguir processar as ideias mais profundas da vida. O perigo do cérebro no pote. Agora vamos olhar para o nosso mundo. Por que a gente separou essas duas coisas? Porque hoje parece que existe um muro entre a biblioteca e a academia de ginástica. A gente vive na era do intelectualismo sedentário. É aquela crença de que a gente pode cultivar uma mente brilhante enquanto trata o corpo como um fardo, como algo que só serve para carregar a cabeça de um lado para o outro. A gente estuda, lê, consome podcasts de 3 horas, mas fica ofegante para subir uma escada de 2 lances. E aqui está o ponto onde o advogado do diabo entra. A gente usa a nossa inteligência como desculpa para a nossa negligência física. Ah, eu foco no que importa, eu sou um pensador. Só que Platão diria que isso é uma ilusão perigosa. Sabe por quê? Porque se você não tem domínio sobre o seu corpo, você dificilmente terá domínio sobre a sua vontade. Pense comigo, se você não consegue vencer a tentação de ficar 15 minutos no sofá, ou se você desiste de uma caminhada só porque começou a suar um pouco, o que faz você acreditar que vai ter a resiliência necessária para terminar um projeto difícil? Ou para manter a calma em uma discussão tensa? Ou para estudar um livro denso quando seu cérebro está gritando por dopamina fácil no Instagram? O sedentarismo não atrofia apenas os seus músculos, ele atrofia a sua capacidade de suportar o desconforto. E sem suportar o desconforto, não existe crescimento real, nem intelectual e nem moral. A gente virou o cérebro no pote. Temos toda a informação do mundo, mas não temos o vigor necessário para transformar essa informação em ação. O Pancration, o laboratório da coragem. Para Platão, o treinamento físico não era uma questão de estética. Não era sobre ter o abdômen definido, para postar numa rede social da época. Era sobre algo chamado andeia, a coragem. Ele praticava Pancration. Imagina uma mistura de boxe, luta livre e judô, onde quase tudo era permitido. Não tinha luva, não tinha tempo, as regras eram mínimas. Era um esporte brutal. No Pancration, alguns lutadores preferiam morrer estrangulados a admitir a derrota. Esse era o nível de resiliência que estava em jogo. Agora, por que um filósofo passaria a tarde inteira sendo jogado no chão e levando pancada? Porque na arena não tem como mentir. No mundo das ideias, você pode ser um sofista, pode usar palavras bonitas, fingir que sabe de algo, mas no chão da arena, ou você mantém a calma sob pressão, ou você é finalizado. Platão entendia que a luta era o laboratório perfeito para a ética. Se você consegue raciocinar enquanto alguém está tentando te imobilizar,
você consegue raciocinar em qualquer lugar. Ele levava essa disciplina do combate para os seus textos. Se você ler os diálogos de Platão, vai perceber que ele escreve como se estivesse lutando. Ele cercava o adversário com perguntas, vai fechando as saídas, vai cansando a lógica do outro até a verdade aparecer no nocaute. A filosofia de Platão é uma filosofia de contato. Ele não queria formar leitores de livro. Queria formar pessoas que tivessem o vigor necessário para sustentar as suas convicções, mesmo sob ataque. A unidade da excelência. Então, qual a solução para esse conflito? Como a gente une o estudioso e o lutador que existe dentro da gente? A resposta grega é arete, a busca pela excelência em todas as áreas. Para Platão, não existe separação entre o eu que pensa e o eu que se move. A mente é o mestre, mas o corpo é um instrumento. E nenhum mestre consegue tocar uma música bonita se o instrumento estiver desafinado e com as cordas podres. A ideia que eu quero propor hoje é que o exercício físico é, na verdade, uma forma de higiene mental. A ciência moderna hoje já provou que os gregos sabiam por intuição. Quando você se exercita, o seu cérebro libera uma proteína chamada BDNF. Pense nela como um adubo para os seus neurônios. Ela melhora a sua memória, a sua capacidade de aprendizado e o seu humor. Ou seja, o treino de hoje é o que vai te ajudar a entender o livro difícil de amanhã. Treinar te faz literalmente mais inteligente. Se você quer ser um pensador livre, você precisa de um corpo que te obedeça. Você precisa que a sua química interna, seus hormônios, seu foco, a sua disposição, trabalhem ao seu favor, e não contra você. Porque o ímpeto de mudar a realidade exige um corpo que não te deixe na mão no primeiro obstáculo. A lição dos ombros largos é simples. A filosofia começa no caráter. E o caráter é temperado no esforço. Não deixe a sua mente virar uma biblioteca de luxo dentro de um prédio caindo aos pedaços. Platão provou que você pode ser o homem mais sábio da cidade e, ao mesmo tempo, o mais forte da arena. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa alimenta a outra. O desafio que eu te deixo aqui hoje é: como está o seu equilíbrio? Você está focando apenas na teoria e deixando a sua máquina enferrujar? Ou está focando apenas no seu físico e deixando a sua mente vazia? Então, da próxima vez que você sentir aquela preguiça de se exercitar, lembre-se que o pai da inteligência estava lá suando a camisa porque ele sabia que para pensar alto é preciso estar com os pés bem firmes no chão. Se esse vídeo mudou um pouco a sua percepção sobre o que é ser inteligente, deixe seu like e comente aqui embaixo. Qual é a sua luta diária para manter o equilíbrio entre mente e corpo? Eu quero saber o que você faz para não ser apenas um cérebro num pote. Se inscreva no canal para mais colisões de ideias e até o próximo vídeo. E lembre-se, treine a sua mente, mas não esqueça de dar ao seu corpo o respeito que ele merece.